Anticorpo produzido em laboratório com técnicas avançadas, com finalidade terapêutica. Monoclonal significa específico contra um determinado antígeno. Um só tipo de bactéria ou vírus, por exemplo. Ou mais especificamente, de apenas uma parte do germe. Um dito médico popular é o de que quando alguém recebe um transplante, está trocando uma doença por outra, para se dar a ideia de que ser transplantado não é exatamente a resolução dos problemas do paciente, dentre outros motivos porque precisará tomar medicações pelo resto da vida, monitorar seu novo órgão regularmente e etc. Isso sem falar nas rejeições e falhas do funcionamento do órgão transplantado. Infelizmente, se diz isso não para desanimar o paciente, mas por pelo menos 2 motivos. Primeiro, para que o paciente esteja preparado para o que está por vir, que não seja iludido de que receberá o novo órgão como quem compra um carro novo. E, em segundo lugar, para que a população geral compreenda que se puder evitar que seus problemas médicos cheguem ao destino final de um transplante, tanto melhor. E o que isso tem a ver com o assunto anticorpos monoclonais? Tem a ver que a mesma frase, trocar uma doença por outra, ou no caso aqui por outras, muitas vezes, deveria também ser dita aos pacientes. Mas infelizmente não é. O mercado farmacêutico está sendo literalmente inundado por essa tecnologia. São várias as doenças, muitas delas muito graves, outras com gravidade apenas numa minoria de pacientes, com propostas oficiais, como oficiais ouça-se patrocinadas pela própria indústria, de tratamento com esses novos medicamentos. E o que é tão grave quanto as próprias doenças tratadas é deixar de informar corretamente os pacientes sobre os vários e frequentes efeitos colaterais dessas terapias. Outro aspecto igualmente grave é tentar minimizar os riscos envolvidos, dando a impressão aos pacientes de que é como em qualquer bula, se for assim não se toma nenhum remédio. Anticorpos monoclonais são ainda uma terapia muito nova. Ainda se sabe muito pouco sobre as consequências do seu uso em prazos mais longos. E mesmo sendo remédios considerados de alta tecnologia, seus resultados são de fato muito decepcionantes, quando se admite a verdade sobre eles, com raríssimas exceções. E o que também não se admite é que justamente pelo fato de as indústrias apostarem muitas fichas neles, até porque na teoria são muito interessantes, o seu lobby é fenomenal. Já está ficando muito difícil encontrar informações isentas sobre essa classe de remédios, e é certamente a classe mais envolvida em, digamos, compra de informações na mídia leiga, na mídia especializada também, em congressos, em associações médicas e etc. E enquanto todos esses problemas envolvidos no seu uso não vêm à tona, e isso poderá levar muitos anos, cabe mais uma vez aos pacientes a dura tarefa de garimpar as informações, ou pelo menos as noções básicas a respeito. O campeão de vendas da categoria é o pembrolizumab, utilizado em variados tipos de câncer. Em seu comercial de 2024 para a TV americana, em 1 minuto e meio, cerca de 1 minuto é gasto para avisar sobre seus graves efeitos colaterais, ainda uma obrigação da legislação americana. Known for nights to remember, known for creating memories, known for strong family ties. No one wants to be known for cancer, but a treatment can be. Keytruda is known to treat cancer. FDA approved for 17 types of cancer, including certain early stage and advanced cancers. One of those cancers is a kind of bladder and urinary tract cancer called advanced urothelial cancer. Keytruda may be used with the medicine enfortumab vedotin in adults when your bladder or urinary tract cancer has spread or cannot be removed by surgery. Keytruda can cause your immune system to attack healthy parts of your body during or after treatment. This may be severe and lead to death. See your doctor right away if you have cough, shortness of breath, chest pain, diarrhea, severe stomach pain, severe nausea or vomiting, headache, light sensitivity, eye problems, irregular heartbeat, extreme tiredness, constipation, dizziness or fainting, changes in appetite, thirst or urine, confusion, memory problems, muscle pain or weakness, fever, rash, itching or flushing. There may be other side effects. Tell your doctor about all your medical conditions, including immune system problems. If you've had or plan to have an organ, tissue, or stem cell transplant, received chest radiation, or have a nervous system problem. Keytruda is an immunotherapy and is also being studied in hundreds of clinical trials, exploring ways to treat even more types of cancer. It's true. Keytruda from Merck.
See all the types of cancer Keytruda is known for at Keytruda.com and ask your doctor if Keytruda could be right for you. Um triste exemplo na área pediátrica é a propaganda de que remédios como o Palivizumab e o Nirsevimab são vacinas contra a bronquiolite. Não são. Mas há anos temos ouvido isso de desonestos e desinformados para usarmos somente os termos permitidos nessa nossa plataforma. Por essas e outras, repito, quase um dever do paciente se perguntar e se informar sobre que classe de remédios seu médico prescreveu como tratamento. É algo que mesmo os próprios médicos, quando são pacientes, falham em fazer, por incrível que possa parecer.